Olá pessoal, estamos aqui em mais uma série da campanha do Setembro Amarelo. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Essa campanha apoia a conscientização e a prevenção do suicídio. E para esse bate-papo aqui para você, estamos com um convidado muito especial, Cláudio Anaia, seja bem-vindo. Hipnoterapeuta, reprogramador mental, terapia super breve, membro da Sociedade Interamericana da Hipnose. Então ele vai conversar bastante com a gente hoje. Fique conosco até o final desse vídeo. O Cláudio, como eu falei, ele é hipnoterapeuta, atua já há muitos anos nessa área, atendendo vários transtornos emocionais como ansiedade, depressão, entre outros. E por isso ele é nosso convidado especial hoje, para nos ajudar a entender como que funciona isso e como a gente pode buscar profissionais no mercado para lidar com esses transtornos, né, Cláudio? Então vamos iniciar o nosso bate-papo, né, Cláudio? Eu percebo que as pessoas ainda têm bastante dúvida quanto a essa campanha, da importância dela, por que ela surgiu. Ela é bem recente, não é? Quando que começou esse movimento dessa campanha? O Setembro Amarelo, ele está aqui, é uma campanha brasileira, né, desde 2015, e é uma iniciativa da CVV, Centro de Valorização da Vida. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, existe uma estatística, existe um estudo, 2016, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo inteiro. Né? E dentro desses estudos, no Brasil, em 2015, juntamente com o Centro de Valorização da Vida, ela trouxe essa campanha para cá, para quê? Para que se fale mais sobre o suicídio, dê mais importância a essa situação. Né? É a segunda causa morte hoje, né? E ela só perde para os acidentes de trânsito. Uau. Violência, né? E essa faixa etária está entre os 15 e 29 anos. Né? Então, são dados alarmantes, né? Onde realmente precisa se fazer uma campanha, não para o suicídio, e sim pela vida. Isso. Uma campanha para a valorização da vida, né? Sim, porque é um tabu muito grande. Hoje se fala muito, por exemplo, hoje já se conhece que ansiedade e depressão são causas psiquiátricas, né? E não psicológicas, como se fala. E aí ninguém tem vergonha de falar que quebrei minha perna, estou tomando remédio para a perna. Né? O cérebro é um membro como outro qualquer. Então, hoje se tem aquele tabu de que você toma remédio para a cabeça, você é louco, você vai no psicólogo, você é doido. Né? Então isso tem que ser quebrado, porque isso salva vidas realmente. Falando sobre a importância da saúde emocional, que é o que você acabou de falar, né? Desse tabu que existe de achar que, poxa, eu posso cuidar de tudo na minha vida, da minha alimentação, da minha saúde física, a mental, normalmente ela sempre, eu digo a emocional na verdade, né? Ela acaba sempre ficando em último plano. Sim. Isso realmente acontece. E aí, por isso que esses dados, eles são alarmantes, né? Eles aumentam cada vez mais. Em relação ao jovem, como que a gente como pai, eu sou mãe, né, você é pai, e como que a gente como pai, como mãe, como a gente consegue, tem muitos seguidores nossos que têm filhos nessa faixa, como você falou, a partir dos 15 anos, como a gente consegue observar essa ansiedade ou, sei lá, alguns sintomas de depressão, como a gente consegue observar para entender em que momento que eu posso procurar um hipnoterapeuta, de repente, sei lá, um psicólogo, alguém que consiga auxiliar nesse processo emocional desse adolescente. Como que a gente pode identificar isso, Cláudio? Eu acho que o papel do pai e da mãe hoje é muito importante nessa questão. Né? Hoje vivemos um mundo tecnológico, onde ninguém olha para ninguém, ninguém toca ninguém. Né? É uma questão social, eu acredito que isso é uma questão social, onde começa realmente dentro de casa. Sim. Né? Mas uma grande questão é o isolamento. Né? Quando a criança, o adolescente, ele começa a se isolar. Quando ele começa a trocar, por exemplo, de escolas ou de amigos, ele não consegue lidar com novas amizades. Quando ele começa a comer demais, né?
quando ele começa a dormir demais, ou ao contrário, tem insônias, né? Por isso que eu falo de 8 a 80, né? Quando ele começa a não querer ir para a escola, né? Tem que ser verificado, tem que se conhecer, na verdade, porque aquelas coisas que ele fazia, gostava muito de fazer, hoje não faz mais, não tem mais interesse em sair de casa. Aquela festa que foi convidada, de repente ele não quer ir para a festa. Né? São sinais evidentes que o próprio a rotina do dia a dia, né? Eu acho que dá para identificar bastante coisa. Né? Hoje a sua tristeza não denota uma depressão. Você pode estar lá com pessoas ao seu redor, dando gargalhadas, e por dentro ela está totalmente dilacerada, ela está... Uma pessoa que de repente está focada demais no trabalho e esquece a outra parte da vida, enfim, não existe, né? Quando você vai no psiquiatra, com problemas psiquiátricos, não existe hoje uma medição de que como você está, como a sua depressão está. Ele, lógico, tem uma questão de que o médico sempre vai ter a intuição, né, pela conversa, pelas estatísticas, ele consegue até elaborar um diagnóstico, mas isso às vezes não é preciso lá na primeira consulta, porque o adolescente, na verdade, ele está reaprendendo, né, as questões. Ele está lá preocupado com o vestibular, ele está preocupado em passar de ano, qual a profissão escolher. Verdade. E ao mesmo tempo ele tem que ser, né, feliz, ele tem que fazer a coisa com prazer, ele tem que fazer o que gosta. E eu vejo hoje muitos adultos que me procuram, estão totalmente perdidos nessa questão de 40, 50 anos, e como um adolescente nessa com 15, por exemplo, 15, 16 anos já sabe o que vai fazer pro resto da vida. Sim. Né? Nós estamos hoje, né, condenados a ser livres, na verdade. Né? Antigamente se tinha, o pai tinha uma profissão, geralmente o filho já exercia aquela profissão e o filho dele a mesma profissão. Existiam tradições. Antigamente se nascia já sabia qual a esposa, Sim. qual o marido que ia se casar e ali era o resto da vida. Né? Hoje nós estamos condenados aqui à liberdade, hoje a livre escolha, e isso cria muita instabilidade. Por exemplo, antigamente se entrava numa empresa, primeiro emprego, e lá ele se ficava 35 anos e ali se aposentava. Né? Então existia sim uma estabilidade, hoje nós estamos instáveis. Quando você fala condenado à liberdade, é no sentido que essa liberdade é ruim, ela não consegue trazer algo de bom para a nossa sociedade nesse sentido, ou por conta dos transtornos mesmo que gera? Não falo que é ruim, mas condenados, por exemplo, assim, eu não tenho direito de escolher aquilo que eu... Na verdade, assim, é uma visão particular. Quando se coloca, olha, você escolhe, mas quando der errado, a pressão que eu vou receber. Entendi. Então, assim, não existe aquela questão assim, faz isso porque é bom, porque eu acho que é bom, e aí se ele fizer diferente, aí ele vai falar. O problema não é errar, eu acho. O problema é a crítica, é o julgamento que se faz. Entendi. Né? Então, assim, eu não falei para você que ia dar errado. A liberdade, ela é boa, o movimento que a gente está, mas o problema é que ela não é uma liberdade de liberdade. Eu há pouco tempo conversei com uma mãe, onde a mãe falava assim, você tem que estudar, né? Porque só com os estudos você vai ser alguém feliz, você vai ter uma boa profissão, você vai fazer aquilo que você gosta. Mas veja que a todo momento ela está falando do futuro, né? Ela não está focada. Então se fala, o que é a depressão hoje? É uma doença do passado, é onde a gente sofreu lá atrás e tem medo hoje de fazer e errar novamente. Medo da crítica, medo do controle do outro, medo, são os medos. E o que é a ansiedade? É a doença do futuro. Nós estamos ali, ora estamos no passado, ora estamos no futuro. A gente não vive o presente, né? O aqui e agora que é o mais importante. Não é? Qual é a semente que eu vou plantar hoje?
Então, quer dizer, eu foco no meu filho naquilo que ele está fazendo hoje, ou eu falo assim, faça hoje porque o futuro vai ser melhor para você. O que é o futuro? E é muito comum isso, porque na verdade eu sou mãe e faço isso também, né? O nosso comportamento é sempre pensar que aquilo que a gente está fazendo hoje vai ajudar o nosso filho lá no futuro. Exatamente. E a fala é sempre essa: estuda, porque lá no futuro você vai ser alguém na vida, como se nesse momento ele não fosse ninguém. Eu vejo muitos pais projetando a sua vida, a sua insatisfação e a sua má condição de ter estudado, colocado tudo no filho, né? Uma expectativa no filho. Então, o meu filho vai realizar o meu sonho. Eu não pude, meu filho vai ter que fazer. Né? Ou então, assim, já ouviram absurdo assim, não seja igual ao seu pai. Ou igual a sua mãe. Ou igual a sua mãe. Né? Veja seu pai, olha, coitado. E aí ela cria uma responsabilidade muito grande. Então, eu tenho que fazer para que minha mãe se sinta bem. Na verdade, assim, eu estou falando para você, faça isso para que eu me sinta bem. Não para que você se sinta bem. Né? Faça desse jeito porque assim você me faz feliz. E essas responsabilidades, Cláudio, geram ansiedade nesse jovem. Com certeza. Não só nos jovens. Sim, nos adultos também, mas como a gente está falando um pouco dos jovens, essa pressão que nós, como pais, implantamos, jogamos em cima dos nossos filhos, gera essa ansiedade. E aí essa ansiedade pode gerar futuramente uma depressão. E se esse jovem, de repente, não conseguir lidar e não buscar um tratamento e o pai não observar o quanto antes, pode até levar, sim, a um suicídio. Com certeza. Eu levo muito exemplo das pessoas que me procuram hoje com 40, 50 anos. E quase sempre a causa está lá no pai dele, na mãe dele. Sim. São crianças ainda, né? O nosso subconsciente, ele ainda é uma criança de 10 anos de idade. Nós não crescemos ainda. Né? Estamos sempre no passado. Então eu não dei certo hoje, meu pai não teve condições. Porque meu pai foi um alcoólatra. Porque minha mãe me batia muito. Ao contrário que se fala assim, cada surra da minha mãe, hoje eu não estou traumatizado. Mentira. Ele carrega sim uma questão enraizada muito forte do pai e da mãe ainda. Né? Ele não se livrou ainda do passado. Né? Por que eu não chego? Por que eu não consigo chegar no meu presente? Porque eu ainda estou arrastando o meu passado. Faz muito sentido. E aí eu tenho medo do futuro, porque se eu continuar arrastando o meu passado, eu não chego nunca no futuro. E aí o ciclo fica repetitivo. E é legal isso que você está falando, porque quando a gente leva para um outro lado que a gente viu num estudo sobre a campanha do Setembro Amarelo, tem as pessoas que têm a questão de vulnerabilidade social também. Sim. E essas questões afetam muito mais, né? Porque já não tem uma condição financeira legal, dependendo da região que ela mora, as condições que ela vive, de alimentação, de estudo, isso também gera um transtorno de ansiedade. Também pode gerar uma depressão nessa pessoa, ela de repente achar que a vida não faz sentido. Ela não consegue ver a valorização da vida. Eu acho que a grande doença aí é você se comparar, comparação com o outro. Isso acontece muito. E aí se fala, né, eu não presto, né, um dos sinais, voltando até aquela questão dos sinais, eu não presto para nada, eu não sou inteligente bastante. Né? Aí tem aquela questão de falar assim, o outro é melhor que eu. Mas ele é filho do tal, eu sou, meu pai e minha mãe, né, não me deram condição para isso. Então a todo momento eu estou me comparando. E a comparação gera. Hoje eu vejo muita gente, o cara pinta a casa de amarelo e ele vai ter que pintar a casa também, porque a casa dele ficou feia. Porque o fulano está com o carro do ano, eu tenho que ter o carro do ano. E a gente entra naquela coisa da inveja, que não deixa de ser uma doença, não deixa de ser uma neurose. E isso entra desde sempre, né? Desde a infância até a adolescência, como você falou, adultos passam por isso e aí depois acabam fazendo isso com os filhos e entra num ciclo vicioso. Isso. É a questão da aceitação. Eu não me aceito. Sim. Se eu me aceitar, e aí eu faço a minha condição do jeito que a minha realidade está, eu me sinto melhor. A verdade é que eu me sinto fazendo isso. Eu vejo muita gente, a gente posta alguma coisa no Facebook, né, uma frase, e aí todo mundo é isso mesmo, parabéns, felicidades, né? E ele sempre coloca a condição de vida dele, mas se você conversar com ele, ele não tem problema. O problema é com o outro. Se você vai num set de terapia,
Geralmente o problema é do marido, é da esposa, ele não tem problema. Ele traz o problema do outro. Né? E aí para você entrar no problema, ele fala assim, mas tá, o que você está fazendo aqui na minha frente? O que você sente quando ele faz isso? Aí você entra no sentimento, aí fica diferente. Mas são as emoções. Todos nós somos movidos às emoções. Né? A emoção não se controla, porque a gente pode ressignificar essas emoções para que a gente traga para o nosso consciente e mude, vamos dizer assim, a gente se transforma. Porque mudar ninguém muda, eu acho que a gente se transforma. Cláudio, você falou uma coisa muito bacana, né? Sobre aceitação, sobre aceitar quem você é, não ficar observando a vida do outro, né? Eu passei por um processo terapêutico com você, né? Com o Cláudio. E antes de conhecer, eu também passei por um processo terapêutico na minha adolescência. Justamente por isso, essa questão de aceitação, a dificuldade que eu tinha de lidar com as emoções, né? Em relação aos meus pais, a separação, um monte de coisa. E eu também tive intenção uma vez de me suicidar quando eu tinha 14 anos. Então isso que você falou sobre se aceitar, se respeitar é muito importante. Como adolescente eu não tinha apoio, mesmo com a terapia, com o psicólogo, algumas coisas ainda demoraram para se encaixar. E eu penso assim, o pai que nos assiste, por exemplo, como que ele pode, né, definir que profissional, que caminho que ele vai seguir? Por exemplo, a hipnose clínica, ela tem a opção, né, ela tem esse tratamento, não é mesmo? E como que funciona esse tratamento para o pai que nos assiste, para o adolescente que de repente está assistindo a gente também, um avô, uma avó, sei lá, que de repente se depara com isso? Como a hipnose pode ajudar nessa parte da aceitação e da ressignificação? Como você mesmo falou, né? O avô, o adolescente, o pai, a mãe, né? Não existe idade para isso. A hipnose ela pode atingir qualquer idade, né? E não tem restrições alguma, né? E não tem limites também. Ela trabalha, na verdade, todas as nossas emoções estão guardadas no nosso subconsciente. Né? Com permissão do nosso subconsciente, a gente trabalha o quê? Na ressignificação da causa do problema. O que está me atrapalhando nos dias de hoje, que estão guardados lá no nosso subconsciente? Né? O que me traz hoje de sintomas que eu não consigo resolver conscientemente? Né? A hipnose, ela trabalha buscando a causa. Tá? Ela trata um evento que lá no passado, né, eu aprendi. Né? São conceitos aprendidos. E ao mesmo tempo que eu aprendi, eu posso ressignificar isso e aprender novamente novos significados para a minha vida. Né? Um exemplo disso, por exemplo, uma pessoa que fuma. Né? Ela era uma pessoa que se isolava ou muito ansiosa, e de repente ofereceram um cigarro para ela, ela começou a fumar. Ela aprendeu a fumar. Ela aprendeu a fumar e percebeu que quando ela fumava, ela se acalmava. E aí num grupo de amigos que fumavam também, começou a ouvir: o cigarro me acalma, o cigarro me acalma. E ele começou a aprender o quê? Que o cigarro acalmava. Isso dava o quê? Uma tranquilidade para ele. Lógico, depois veio o vício fisiológico. A comida, né? A gente fala comer é bom, comer é bom, comer é tudo de bom, né? Então existe alguma coisa que você está sempre ganhando, né? E a gente trata, em se tratando do cigarro, a gente pode colocar assim: mas eu quero parar de fumar, ou eu desejo parar, né? A hipnose, ela trabalha muito nos desejos, né? Por quê? Eu tenho que ter um porquê, porque a minha razão, ela pede um porquê e um para quê. Então, quando eu coloco um para quê e um porquê, eu trago do meu subconsciente, eu ressignifico isso e começo a ter novos comportamentos. E isso me ajuda a trabalhar no meu presente. Muito legal. E uma técnica, por exemplo, para o pessoal entender como é que funciona em relação ao jovem, que tipo de técnica que tem, que pode ser usada para o jovem, para o pai, que pode ajudar essa ressignificação? Hoje se fala esse muito... processo de reaprendizagem, né? Sim, sim. Hoje se fala muito, né, no perdão, você tem que perdoar. Perdoa. E muita gente entende que o perdão é divino.
né? Nós temos a sociedade, né? Existe uma técnica exclusiva da Sociedade Interamericana de Hipnose, que é desenvolvida pelo nosso presidente, o Valdeci Carneiro, que a técnica do perdão trabalha na Liga da Justiça, o bem sempre vence o mal. Legal, eu gosto muito. Nós ancoramos, né? Porque você não entra num lugar onde você não conhece, desprotegido. Então, assim, através, aconselhado com a PNL, com a Programação Neurolinguística, nós fazemos aqui uma ancoragem do bem, onde a gente trata de amor, porque ele sofreu, mas também ele teve amor, ele teve apoio, ele teve gratidão, ele teve persistência, ele teve alegrias, né? Ele teve vitórias. E aí o subconsciente faz com que ele tenha essas emoções de amor, gratidão, apoio, né? Alegrias e vitórias. Para que quando a gente entre lá no escuro, né? A gente costuma falar que a gente enfia a chave e torce, né? Mas como se fosse um sentimento pela última vez. E a gente vai lá e ancora também, né? Vamos dizer, o mal. Só que ao ancorar, a gente junta as duas âncoras novamente e aí a gente começa a falar o porquê que a gente perdoa. Nós damos razão, né? Nós damos uma razão porque estamos perdoando. E aí existe o perdão psicológico, onde o perdão psicológico, na verdade, ele te salva de doenças, né? Doenças hoje conhecidas até pela USP, estudo pela USP, que o câncer, né? Por você não perdoar por mágoas, rancores, ressentimentos, né? Por não saber perder, te dá câncer e várias patologias hoje, né? Que se a gente numerar aqui, a gente fica o dia inteiro. Né? É legal que a técnica do perdão, também vivenciei, é um processo que você perdoa o outro e automaticamente também se auto-perdoa, né? E isso ajuda na aceitação. Com certeza. Na aceitação da sua história, da sua linhagem, né? De quem você é naquele momento, de quem você se tornou, né? E aí a gente fala muito de rejeição, né? Eu me sinto rejeitado. Sim. E às vezes não está aqui, está lá, né? Nós temos uma técnica também que é a regressão uterina, né? Regressão uterina. Uterina, isso. Onde você recebe as emoções de quando você era realmente um feto, né? Só que as emoções ali, acolhidas, eram da mãe. O medo, né, do parto, às vezes o primeiro filho, às vezes acontece, a maioria das vezes, a mãe já tem uma filha, um filho, e aí o dinheiro é curto, e aí vai ter mais um filho, aí existe uma briga do casal, né? E aí, ou então o pai, assim, agora vai ser um menino, ele já joga a bandeira do Corinthians na barriga e fala, a gente vai torcer pro Corinthians, e nasce uma menina, né? E isso acaba ali mesmo uma emoção de rejeição, né? E onde hoje ela não se sente aceita. Às vezes ela tem uma emoção lá atrás que hoje ela percebe que talvez seja com o amigo que rejeitou, ela foi excluída, alguma coisa parecida, ou então ela se sente culpada porque ela não foi o menino que o pai dela quis. Entendi. Né? E às vezes por vários motivos, às vezes até ela fala assim, se eu faltar, eu não vou fazer falta, porque eu não presto para nada mesmo, né? O meu pai não me queria, enfim, vários relatos que eu tenho, né? E isso se dá lá na vida uterina. Então a gente já resolve a gente ressignifica até o nascimento, ou seja, ela aprende o quê? Que apesar do pai, né, querer um filho, ele ama a filha, ele tem carinho pela filha, que a mãe estava com medo de repente não poder criar, né, nos dias de hoje, por exemplo. Hoje não, eu acho que não sei se está fácil ou está difícil, mas antigamente se tinha um grande problema financeiro. Quem era de fábrica, por exemplo, ganhava um salário mínimo, né, às vezes, e aí como é que eu vou criar duas pessoas, duas filhas, ou dois filhos, ou, né, enfim, coisas que a gente como pai e mãe sabe o que passa, né, como é que eu vou criar. Aí para onde a gente vai? A gente vai para o futuro e a ansiedade vem. Então a todo momento a gente está no futuro ou no passado. E não vive o presente. Viver o presente, se aceitar, né, primeiro de tudo, e conseguir viver com mais intensidade o presente, talvez minimize também essa questão da ansiedade e também da depressão. Exatamente. Muito legal, Cláudio. Gratidão pela sua participação.
E foi maravilhoso, né, gente, esse bate-papo. E, Cláudia, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a nossa audiência, uma mensagem em relação à saúde emocional. O que você tem para dizer para esse povo todo que está te assistindo? Olha, eu acho que a mensagem é muito simples, né? Eu sempre falo, é sempre de dentro para fora. A gente sempre vê o outro, terceiriza o outro, mas vamos olhar um pouquinho para a gente, né? Eu tenho conversado com bastante pessoas e sempre colocando o que o outro precisa, mas olhem para dentro de si. Não deixe que as coisas cheguem até a fase final. Não deixe que as coisas... o brasileiro tem mania de só quando está morrendo, vamos dizer assim, né? Mas trabalhem na prevenção emocional, né? Procurem sim um terapeuta, procurem sim um amigo, procurem conversar, né? Se você tem um filho, converse com ele, vá até o quarto dele, pergunte como é que foi o dia. Isso faz a diferença para o nosso adolescente, né? Às vezes você fala assim, não tenho tempo, mas às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, a gente tem tempo para jogar bola, a gente tem tempo para Facebook, a gente tem tempo para WhatsApp, mas a gente não tem tempo para a gente, né? Invistam o tempo de vocês, em vocês mesmos, né? O meu recado. E você adolescente, não seja igual ao seu pai, seja você, renuncie as questões do seu pai, da sua mãe. Procurem sim ajuda. Vocês podem tomar iniciativa. Todo mundo tem um porquê e um para quê, e todo mundo tem um passado. Esse passado pode estar atrapalhando você aqui no presente, fazendo com que você se preocupe no futuro e não viva o seu presente. Procure ajuda sim, para conversar com o terapeuta, converse com o psicólogo, faça com o outro o que gostaria que fizesse com você. Eu acho que essa receita é para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, gratidão, Cláudio. Você que se identificou com esse conteúdo, com esse bate-papo, tenho certeza que esse assunto ele é muito longo, né? Tem várias questões que não foram faladas hoje aqui. E se você quer mais conteúdos como esse aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube, falando sobre saúde emocional, diferente da campanha do Setembro Amarelo ou não, tá? Mande aqui um comentário, mande um direct, coloque as suas dúvidas para que a gente consiga continuar com esse conteúdo. É importante para a gente saber o quanto esse conteúdo foi importante para você. Lembrando que a hipnose é uma ferramenta, ela não é como uma terapia. Nada substitui o seu medicamento, nada substitui o seu médico e nem o seu psicólogo. Então deixe o seu comentário para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, para que outros profissionais também venham aqui fazer um bate-papo, como o Cláudio fez com a gente, porque a saúde emocional ela é uma lacuna também da nossa roda da vida, né? A questão financeira, a questão profissional, a questão física, mas a emocional, pelo que a gente aprendeu hoje aqui, é o que controla toda essa roda no final das contas, tá? Gratidão pela participação de vocês, terem ficado conosco até o final do vídeo e até a próxima!